E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h05 da tarde do dia 3 de junho de 2022. Hoje com Marcos Maia, nosso convidado especial, que é violonista, guitarrista, compositor e arranjador. A gente vai conversar bastante sobre música, sua vida, sua trajetória hoje, mas para conversarmos nós temos aqui o João Lucas. E aí, pessoal? Eu e Armando Capalvo e Pedro Linhares. Boa tarde. Marcos, primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo à Casa de Vovó Dedé. A gente fica muito feliz de poder te receber aqui hoje. Mas nesse primeiro contato aqui com esse novo espaço da casa, o que você achou? Qual foi a primeira impressão de tanta mudança, de tanta coisa nova aqui? Bom, olá a todos, né? É a primeira vez, né, que eu estou pisando aqui no chão dessa casa, né? De certa forma, é um solo sagrado aqui, né? De música, de inclusão social e tantas coisas, né? E eu estou, assim, realmente, ligeiramente deslumbrado, maravilhado com a estrutura, tudo, né? Tantas coisas, só para chegar aqui no estúdio da rádio. Muito bacana. Eu agora estou tendo a oportunidade de ver de perto aqui, e inaugurando com vocês aqui no programa da Rádio Web, da Casa de Vovó Dedé, inaugurando aqui, né, a minha vinda aqui à casa de... Eu, na verdade, já tinha participado, né, como jurado, né, do concurso de jovens... Nas 3 primeiras edições, eu acho, mas não era aqui, né? Era lá no Carlos Câmara. No Carlos Câmara, no teatro, né? Era o contato mais próximo que eu tinha tido até então. E agora, bacana, estamos aqui e vamos lá, né? É muito legal porque a Casa de Vovó Dedé, ela traz esse princípio da formação, da iniciação musical, e partindo desse princípio a gente pode trazer para a sua trajetória. Como foi que começou a música? O que foi que deu o pontapé para você se tornar um músico? Pô, legal. Eu gosto sempre de falar disso aí, porque começou em casa, com a família, né? Meu irmão, meu saudoso irmão, Zé Maia, que foi músico, e foi minhas primeiras aulas de violão. Ele aprendeu primeiro, ele era 5, 6 anos mais velho que eu, aprendeu e me ensinou os primeiros acordes, as primeiras batidas, para tocar e cantar. Então eu comecei nessa vertente do canto com acompanhamento, né? As músicas da época que tocavam nas rádios, The Fevers, tal, aquelas coisas, né? E bacana. Então, e isso mais ou menos com uns 10 anos, aos 13, minha mãe também teve aulas com meu irmão também. Meu irmão colocou minha mãe também para tocar violão, né? E com 13 anos a minha mãe me matriculou no Conservatório Alberto Nepomuceno e comecei um estudo, então, assim, né? De violão, professor saudoso também, professor José Mário de Araújo. Eu estudei uns 5 anos no conservatório, e aí depois, não terminei o curso do conservatório, mas foi bacana, me deu base, assim, né, da música, do instrumento. Aí entrei na licenciatura em música da Universidade Estadual do Ceará, né, me graduei, me licenciei em música, e logo em seguida fiz um concurso, me tornei professor da mesma instituição que eu me graduei, né? Isso foi em 1988, e até hoje estou aí. Que legal. Já que estamos 100% ao vivo, eu queria lembrar que o Pedro poderia colocar o link, né, da rádio aqui no Facebook. Agora estamos no Facebook ao vivo. Mas lembrando também que a nossa rádio, nosso programa de hoje, ele vai estar possivelmente amanhã no YouTube. A gente vai colocar ele no YouTube, o link já vai estar disponível também. Mas agora, para quem estiver assistindo, para quem estiver aí acompanhando um pouco o Espia na Rádio, pode enviar para os amigos, colegas, para quem gosta aí de uma boa música, um bom papo, para curtir o programa. Mas já que começou aí com essa paixão na família, Marcos, conta pra gente como foi essa interação depois, sabe? Depois que você começou realmente a trabalhar profissionalmente, a sua família, eles te apoiaram, teve esse negócio de você realmente seguir um caminho que todo mundo ali estava te ajudando a projetar? Isso é importante, né? Eu sempre tive apoio da minha família, né? Eu lembro que meu avô materno tocava violão, mas ele teve 6 filhas, né? E não deixou que nenhuma das filhas estudasse violão. Então minha mãe só foi tocar violão depois de casada e aprendeu com o filho mais velho dela. Sim. Interessante isso. Mas sempre muito incentivo, né? Segui carreira acadêmica. Eu segui as 2 carreiras aqui na nossa cidade, Fortaleza, a vida de músico profissional, né?
de gravar em estúdio, de tocar na noite, de fazer shows, de acompanhar artistas, de fazer minhas próprias apresentações solo e em conjunto, né? E além do ensino acadêmico. Então eu vivi, né? E nos últimos tempos aí eu me dediquei realmente já há algum tempo bem mais à vida acadêmica, e fui fazer meu mestrado, fiz meu doutorado, né? E me afastei um pouco mais da vida, né, de músico profissional. Ainda toco, claro, em eventos, né, aqui e ali e tal. Também tem a ver com a idade, né? A gente vai, né? A gente é mais novinho, a gente tem gás, a gente, né, para fazer de tudo. E a gente vai ficando assim, né, com uma... Também aumentou bastante a demanda, né, do mundo acadêmico, das coisas, né, dos projetos de iniciação artística que eu coordeno lá, né, o grupo de violões da universidade, né, além das aulas e tudo. É isso. Quais foram, assim, suas teses para esse mestrado, esse doutorado? O que você queria explorar neles? Existem as linhas de pesquisa, né? Existe práticas interpretativas, que é chamada também a performance, né? A execução musical, as pessoas que tocam instrumento, cantam ou regem, né? Regência. Existe a área de composição, existe a área de educação musical, né? As chamadas linhas de pesquisa. Então eu fiz o mestrado e o doutorado, né? E depois nessa linha, né? Que é exatamente na linha que eu trabalho durante tantos anos, né? De músico instrumentista, né? No mestrado, eu fiz minha dissertação foi técnica híbrida aplicada ao violão. A técnica híbrida é uma técnica que combina, né, de mão direita, que combina, para quem é destro, claro, né? Agora, só um detalhe que eu sou canhoto, mas desde sempre peguei o violão com a mão direita. Não sei explicar isso, né? Mas assim, que combina o uso da palheta com os dedos. Existe a técnica de dedos, que a maioria dos violonistas toca, né? Violão nylon e tal, principalmente. Existe a técnica só de palheta, que muito usada na guitarra elétrica. Sim. E existe quem combine as duas. E eu fiz um estudo, né, aplicado ao violão nylon, porque essa técnica vem da guitarra elétrica, do blues, né, do pessoal do country e etc, né? E no doutorado eu fiz... então no mestrado foi um trabalho para o violão nylon e no doutorado fiz um trabalho para a guitarra elétrica, porque eu também... né? Eu toco ambos os instrumentos, né? Esses dois universos, do violão e da guitarra. E foi um trabalho sobre o baião, né? Sobre gravações de guitarristas, né? Gravações de baião, né? Autorais ou não. E teve uma descoberta bem interessante, quando como a pesquisa foi só sobre o baião, é interessante quando você fecha o escopo, você consegue mergulhar mais profundamente na pesquisa. Então, eu consegui 50 baiões, encontrei 50 baiões do Luiz Gonzaga, que ele gravou, e observei uma coisa interessante, observei 4 levadas diferentes desse baião. Até então, eu achava que o baião era uma determinada célula rítmica ali e tal, não, mas eu encontrei 4. Né? E o meu orientador, o professor lá da Unicamp, né, em São Paulo, em Campinas, São Paulo, o Budi Garcia, o Hermilson Garcia do Nascimento, o Budi Garcia, ele disse assim: olha, Marcos, essa aí já é a sua contribuição para a pesquisa acadêmica, né? Essa percepção que você teve ouvindo os baiões gravados do Luiz Gonzaga e perceber que há mais de uma célula rítmica, né, desse baião. Né? Existem 4, né? Mas a minha pesquisa, claro, falar de baião tinha que falar de Luiz Gonzaga, obviamente, né? Ele é o precursor disso aí na fonografia brasileira, mas eu também, estão lá na tese, cerca de 80 fonogramas de gravações que vai de mais ou menos 1952 até 2014. Fiz um recorte bem grande, né? Mas só para ver exatamente essa vantagem quando você fecha o escopo, então você pode mergulhar. Eu mergulhei num baião, de gravações de baião que vão da década de 50 até os anos, né, 2014. E observei uma série de coisas nessas gravações de músicos guitarristas e seus baiões. Mas entendeu? Por que a escolha do baião? Boa pergunta. Porque eu comecei o baião, né, o gênero, oficialmente, ele é lançado em 1946 pelo quinteto vocal
4 asas e um coringa. Tem um pouco da história na minha tese. Não foi o Luiz Gonzaga que fez a primeira gravação. Sim. Ele deu a composição Baião, dele e do Humberto Teixeira, para esse quinteto, que tinham 3 cearenses irmãos, né, no Rio de Janeiro, que já eram muito famosos, cantavam músicas, né, de compositores como de compositores aqui do Ceará, coisas do Nordeste, e ele jogou o Baião para ver o que ia dar, né? E também o Luiz Gonzaga, na época, ele era proibido de cantar pela gravadora, né, que ele trabalhava. Ele só pôde gravar quando ele pôde cantar, e aí 3 anos depois, em 49, ele lança a própria música, né, o próprio Baião. E a primeira coisa que eu percebi foi esse ritmo bem diferente desse Baião, do que eu tinha ideia do que era o Baião. Aí o que é que está acontecendo aqui? Então isso aí já foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Isso é o Baião? Que Baião é esse? Não, mas é o Baião do Luiz. Então eu fui ouvir a gravação do Luiz Gonzaga para saber se... Não, será que o 4 asas e um coringa fez uma coisa deles? Não, o Luiz Gonzaga faz a mesma levada, a mesma rítmica. Né? E logo em seguida, e é exatamente interessante porque no disco de cera, né, do Luiz Gonzaga, no lado A você tem Juazeiro e no lado B era uma música em cada lado, né, na época os discos de cera. Na outra tem o Baião, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. E 2 rítmicas totalmente diferentes. Isso aí começou a me intrigar e toda pesquisa acadêmica começa assim. Algo que te incomoda, algo que te chama a atenção, o que é que está acontecendo, eu quero saber, parece aquele show da Luna, né, aquele desenho, né? Eu quero saber, né? Então eu fui querer saber o que era isso. Resumidamente foi isso. Isso respondendo a sua pergunta. Sim. A gente pode ver na prática o Baião, acho que muita gente tem essa curiosidade, não conhece muito essa levada rítmica. E aí, para fechar, eu já vinha compondo, já tinha alguns baiões, compus uns 2 ou 3 durante o doutorado, e o meu recital de doutorado, a gente faz 2 recitais, né, no doutorado, quem é da performance, da linha que eu falei. Eu fiz um recital de guitarra elétrica na qualificação, aí me deixaram à vontade o repertório, mas na defesa eu fiz só de baiões, né? Baiões de minha autoria e outros. Bom, aí, logicamente, a gente tem uma tendência, né, a fazer aquele baião que a gente conhece. Eu tenho aqui Baião de 2 netos, dedicados aos meus netinhos Vinícius e Theo, né? E tem a terceira que ela tem o baiãozinho dela também, a Zara. Mas vamos aqui primeiro. Bom, voltando um pouco ao passado, a gente viu que esse apoio dos seus pais, da sua família na música, ele foi muito importante. Mas você, assim, pessoalmente falando, tinha esse objetivo ou imaginava que a música poderia ser uma profissão, que você ia viver disso? As perguntas estão muito boas hoje, hein? A gente nunca sabe, né?
o futuro está reservado a Deus, né? Ou a outra, a algo. Mas tinha vontade? Aí eu tenho que lembrar da minha mãe, que ela dizia assim: não vai se invocar, né? Quer dizer, ela me leva, né? No melhor sentido da palavra, me seduz, né? Me leva para o conservatório, me matricula, tal, ganho violão, tal, uma escola, professor de música, mas não vá se invocar. Mas assim, hoje eu entendo a minha mãe, quer dizer assim, né? Ela sempre dizia, né? Vai com um pé na frente e um pé atrás. Porque música é uma coisa maravilhosa, né? Assim, não tem nenhum porém, né? Assim, agora, viver de música, aí é que começa a discussão. Hoje mesmo com meus alunos na faculdade, lá na UES, a gente tem momentos que a gente tem que parar e fazer algumas reflexões. E hoje, por coincidência, rolou umas reflexões sobre isso, né? A questão, quais as possibilidades, né? Eu lembro que eu ficava estudando violão e eu ficava dizendo assim: isso vai dar em alguma coisa, né? Não é possível que eu estou aqui me aperfeiçoando, me dedicando tantas horas por dia, paralelamente ao colégio que eu tinha que estudar, né? Tal. Isso vai dar em alguma coisa, isso vai dar alguma coisa, vai dar alguma coisa. Então, assim, quando eu terminei a graduação, a licenciatura em música na UES, abri um concurso, né? E aí foi o primeiro concurso público no estado, né, para o cargo de professor, porque então as formas de ingresso na universidade eram outras, né, de outra forma, eram provas perante o Ministério, perante o MEC. A nossa colega e amiga, já aposentada, a professora Elba Ramalho, ela, né, sabe muito bem essa história, ela tem um artigo sobre isso, sobre como começou o curso, a Universidade Estadual, o curso de música, né. Então, foi bacana, ela participou desse momento, né? Ela coordenou a comissão desse concurso e foram os primeiros, o curso, a UES é criada em 75, o curso de música é de 75, né? Eu vim fazer esse concurso em 88, né? Então, entraram 5 professores, né? E até dos 5 estamos eu e o Oswaldo Barroso, né? Os outros 3 professores, já há muitos anos, eles foram para outras... foram fazer outras coisas, foram para outras universidades e tal. Sim. Tá? E que é exatamente a Cláudia Leitão, que já foi secretária de Cultura, a Nara Vasconcelos, pianista, que está com a família hoje na Europa, vive na Europa, e o Mário Wilson, que é flautista, que era filho da saudosa professora Leila, que foi nossa professora de canto, né? Então, aí, de lá para cá, né, são muitos anos já de ensino, né? A universidade, essa história desse concurso, particularmente assim, do meu ingresso na universidade, é uma coisa interessante, porque eu não era formado em violão, né? Nós estamos prestes, né, se Deus quiser, a abrir o primeiro bacharelado em violão do estado do Ceará, na UES, né? Tá assim, falta pouco, né? E também um bacharelado. Então, ainda não tinha bacharelado. Não, era porque uma das minhas dúvidas era isso. Não. Por que um instrumentista vai entrar em licenciatura? Qual foi o propósito ali? Pois é, então, o propósito era fazer... isso é outra coisa interessante, isso aí, né? Porque assim... A coisa em música foi crescendo de um jeito que eu disse assim, bom, se não for música eu não quero fazer nada. E aí disse assim, como é que eu vou dizer isso para meus pais, né? Eu não quero fazer nada, porque não tem curso de música. Só que havia já curso de música. O meu vestibular foi em 79. Então, o curso de música da UES desde 75. Mas eu não sei por que meu colégio não informou, ou sei lá, não soube alguma coisa. Eu fui fazer engenharia de pesca na Universidade Federal do Ceará, lá no PC. E lá na engenharia de pesca, já no 4º semestre, é que eu descobri com um colega da agronomia, que tocava violão, né, que hoje é um juiz do estado, olha os destinos, né, que é o super músico violonista, né. Ele chegou para mim, Marcos, mas você toca, você é músico, toca violão há tantos anos, tal, não sei o quê, você veio fazer engenharia de pesca? Eu disse, não tem curso de música, eu vim fazer alguma coisa que eu achasse legal.
engenharia de pesca, né? Aí o cara disse assim, esse meu amigo, não, mas existe um curso de música. Eu, não, peraí, tá brincando, existe? Existe, na UES. E eu não sabia. Sim, sim. De alguma forma, né, não sei o que aconteceu, que eu não sabia. Imediatamente cheguei em casa, eu fui atrás e descobri que realmente havia um curso de música da UES, né? Ah, não, peraí. Imediatamente eu cheguei para meus pais, eu vou abandonar a engenharia de pesca e vou fazer outro vestibular para música. Pronto, aí foi aí. Foi de primeira? É. Foi como? Foi de primeira a entrada em música? Foi, né? O vestibular é diferente hoje em dia, então? Como que era? Como funcionou? Não, tinha aquele exame de habilitação específico, tinha uma prova que você fazia com as professoras. Solfejo, tudo tinha, que tem hoje em dia. Eu fiz isso aí, tinha. Nossa. Né? 82.1. Né? Tinha, eu lembro que eu fiz tudo isso aí, solfejo e tal, não sei o que. Né? Que até hoje a gente tem lá o teste de habilitação específica antes do vestibular. Sim, sim. Aí deu certo, né? Assim, uma coisa curiosa, né? Assim, como é que... Né? E realmente é muito oposto, né? Música, engenharia de pesca, né? Sim. Como foi, sim, estar em casa, pisar em casa, quando chegou aí na faculdade de música? Sim, o que os meus pais... Não, pra você, Não. como foi o sentimento? Pisei em música, o que eu realmente sim. quero, o que eu gosto. Aí você imagina, né? Heaven, né? Paraíso, céu, né? Assim, nós temos o privilégio, né? Assim, na época eu tive o privilégio de termos um curso de nível superior. Veja só, eu fiz a década de 70 e 80 é o momento dos primeiros cursos, né, de música de nível superior no país. Então, a UES é uma universidade estadual do Ceará, visionária, antenada com as não é porque eu trabalho na UES, não. É fato histórico. Tá? Eu fiz uma disciplina com o professor Gilson Antunes, professor de violão clássico da Unicamp. Eu fiz uma disciplina com ele que eu queria conhecê-lo, né? Ele ficou impressionado. Ele, não, peraí. Em 75 havia um curso de música em Fortaleza, Ceará, Brasil? Havia. Começou em 75. Ele ficou impressionado. Você sabia que é nessa década que começa, né? Eu digo, sabia, professor, né, eu tenho livros que contam a história, né, dos cursos de música superiores. Ele ficou de cara. E ele ficou ainda mais impressionado que eu entrei como professor de violão, de música de violão na UES em 88, que é a década onde ocorrem as grandes USP e Unicamp e tudo, com seus cursos de música e começando pós-graduação em música e professores de violão, surgindo os cursos de violão, né? O professor Edelton Gloden, pelo que a gente sabe, lê nas lives e nos livros, né? Foi assim um negócio... Havia um preconceito, né? Por exemplo, na USP, né? Que é uma das grandes das nossas universidades, em aceitar um professor de violão na universidade, né? Ele enfrentou lá algumas coisas, tá? O grande violonista e professor Edelton Gloden, né? E hoje em dia você tem o quê, né? Professores de violão, de guitarra. A Unicamp, atualmente, ela tem um privilégio, ela tem um professor de violão clássico, ela tem um professor de violão instrumental popular brasileiro, que é o Ulisses Rocha, e um professor de guitarra elétrica, meu ex-orientador, Budi Garcia. 3 professores de cordas dedilhadas. Né? A USP tem o Edelton, o Everton e o Tiago Abdala estão na EMESP, a Escola de Música e tal. E aqui no Ceará, né, você tem o professor Marcelo Mateus, né, um abraço aqui a todos os professores, amigos, colegas. Lá na Federal de Sobral, nós temos o professor Marco Túlio, do curso de música da UFC, aqui em Fortaleza. Nós temos o Lincoln, do IFCE, Carlinhos Crisóstomo também, professor de violão do IFCE, né? A Universidade Federal do Cariri, professor Weber, que é meu ex-aluno da UES, hoje ele é professor doutor da Federal do Cariri de violão, e o professor Cleiton Fernandes, vai meu abraço aqui a todos eles, né? Ontem eu fui convidado pelo professor Cleiton a participar do segundo festival, né, que vai ter, né, lá da Universidade Federal do Cariri, né? Do Festival de Violão. Então assim, o Ceará está numa efervescência, e fora muitos outros professores
me desculpem que não dá para lembrar de todos, dos institutos federais que tem no interior, com professores de violão. Inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp de todos esses professores de violão no ensino superior em nosso estado, de universidades federais, estaduais, institutos federais e tal. E a gente está sempre se encontrando. Continuando nesse caminho acadêmico, a gente viu que você entrou numa licenciatura, mas quando foi ali que você decidiu fazer um mestrado, um doutorado, foi logo após terminar, já foi assim de cabeça? Não, eu passei muito tempo, né, como professor, mas sem me especializar. Sem me pós-graduar, né? Porque eu tinha uma vida muito intensa como músico profissional, né? Mas não somente. Era muito incipiente também. Eu entrei em 88, né? Era muito incipiente, assim, as coisas, né? Pós-graduação em música no Brasil. Era bem difícil, né? Imagina. Eu cheguei quase eu ia em 94, quase que deu certo eu ir para a Bahia, para a Federal da Bahia, fazer o mestrado em música, né? Mas aí é aquela coisa, né? Questão financeira, né? Morar em Salvador implicava uma série de coisas, e família, filhos e tal, né? Tá. Então, bom, não sei se eu estou falando muito aqui, né? Não, tá ótimo. Qualquer coisa vocês mandam a tesoura aí, né? A tesourinha lá do Edith. Né? Dá sim, mas bom, gente, a gente voltou aqui agora e a gente tá falando um pouco com Marcos Maia sobre música. Eu acho que nada mais leal à Casa de Vovó Dedé do que trazer um pouco essa inspiração que nós temos aqui com a música, partindo do audiovisual. A Casa de Vovó Dedé tem um programa de segunda a domingo. Temos o Espia, Bem Fazer Musical, Acorda, Brasil Encanto, diversos programas. E é um por semana, um por dia, no caso, todos os dias da semana, em que eles fazem uma qualidade assim extrema, um programa qualitativo de música, e não só de música, tem muita coisa aí para além da música e que traz uma essência muito legal do Ceará. A gente traz um apoio ao artista cearense que muitas vezes não se vê em outros espaços, mas que a Casa de Vovó Dedé traz assim, fomenta com vontade, com força, qualidade, e tudo pelos jovens aqui do entorno da Barra do Ceará, que foram especializados e atualmente trabalham. Nós temos músicos aqui que têm futuros formados realmente no mundo da música com seus 13, 14, 15, 16 anos. E isso é muito legal e é muito importante a gente convidar todo mundo que está aqui para ir lá no canal do YouTube da TVDD, conhecer um pouco esse trabalho, conhecer um pouco os programas, os artistas brasileiros, cearenses que a casa vem apoiando. Lembrar que hoje, 8 da noite, sai o Brasil Encanto, que inclusive é a Mandu que apresenta. Isso. E agora tá chegando no final de semana, domingo. Amanhã também tem programa. Sim. 7 programas. Tem o Sons da Casa, creio eu, amanhã. Sim, amanhã é o Sons da Casa. E domingo tem um Espia 4 da tarde, que mostra tipo os bastidores da casa, do que ocorre por aqui. Mas como o Marcos Maia estava sedento por música, vamos ouvir um pouco de música, vamos lá? Vamos. Bom. Tem uma música que tem mais ou menos uns 500 anos já de idade. Caraca. Que é Greensleeves, né? Greensleeves. Aí eu dei uma mexidinha nela e ficou mais ou menos assim.
legal, uma coisa que a gente não aprofundou muito, mas que você trouxe, é esse fator seu como músico profissional, como músico que toca mesmo. A gente pode explorar um pouco mais isso. Conta como foi que começou, conta como foi essa experiência de tocar para as pessoas, tocar em eventos, bares. Teve isso? Teve muito isso aí. Acho que década de 80, né? Assim, a primeira coisa, assim, trabalho mesmo, assim, digamos, profissional, assim, com qualidade e tudo, foi um duo de violões com meu querido amigo, violonista Paulo Góes. Era o duo Góes Maia. A gente tocou esse duo durante uns 2 anos, mais ou menos, mas o Paulo foi para a Europa, foi embora, foi para a Alemanha, né? E aí, ao mesmo tempo também, eu fui descobrindo a guitarra elétrica, né? Além do violão. Com a guitarra elétrica, aí, né, assim, abre um leque assim, de possibilidades, né? De bandas, e gêneros musicais, jazz, né? Blues, rock, sim. MPB, acompanhar artistas e tudo, né? Então, assim, eu fiz muita coisa durante esse tempo todo, assim, aqui na cidade da gente mesmo, né? Um dia desse eu vi acho que foi a Aparecida Silvino, né? Ela veio aqui, inclusive. Né? Foi legal. Acho que eu vi um comentário dela, assim, sobre... Acho que foi ela comentando, assim, que houve um tempo que as pessoas tinham que ir embora, né? As pessoas haviam um êxodo. Isso que eu ia perguntar, né? Acho que é meio impossível a gente não citar esses translados desses artistas que não conseguiam ficar no Brasil. Por que isso? Inclusive, amigos meus também, assim, colegas da minha geração que foram para São Paulo, para o Rio, alguns ficaram por lá e outros voltaram, né? Então, e tem músicos que vinham eu me lembro do Mauro Senise, né, saxofonista, flautista lá do Rio de Janeiro. Ele chegou uma vez aqui e ele ficou impressionado com a efervescência, com a quantidade de bares que tinha música instrumental, que tinha jazz. Ele disse assim, no Rio de Janeiro não tem isso não, cara, não tá assim não. Aqui em Fortaleza tá uma coisa incrível. Isso aí é exatamente final dos anos 80, início, meados dos anos 90. Ele ficou de cara, ele ficou assim, pô, que cidade é essa, né? Desse tamanho e está praticamente com o tamanho do Rio de Janeiro, né? Assim, ele fez uma comparação assim, diz, olha, a quantidade de casas assim no Rio aqui tá mais e guardadas as proporções, né? Ele foi assim. Então é isso. Existem muitas. Eu discuto muito com os meus quando a gente para fazer reflexões, né? Quais as possibilidades de trabalho do músico, né? Quais são? Né? Tocar, né? Assim, se você é cantor, cantar, se você é instrumentista, né? Acompanhar artistas. Então, tem as gigs que a gente chama, né? Essa palavrinha, né? Da língua inglesa, né? No meu tempo eram os trampos, né? Os trabalhos, os trampos, né? As gigs. Que é tocar em restaurante, em barzinho, pizzaria, eu fiz tudo isso aí, né? Aí tem aniversários, aí tem casamentos. Aí tem o famoso baile, né? Aquelas festas de 3 horas, né? 3, 4 horas, os bailes de formatura, de casamento, né? Tudo isso aí. Eu não fui muito músico de baile, não. Acho que foi uma coisa que eu fiz muito pouco. Né? Aí tem as festas, né? Carnaval, São João, né? Tá vindo aí. Né? Festas natalinas, né? Isso não assusta muito os alunos, não? Porque são possibilidades, assim, bem abstratas. A gente não tem nada concreto. E aí, como é que fica esse ramo da música? Pois é. E, além disso, o que é que tem? Dar aulas. Eu dei muita aula, né? Particulares, onde eu morava, em domicílio. Eu ia na casa das pessoas. Dei aula em projetos sociais, em escolas. No próprio conservatório que eu estudei, eu fui professor durante um tempo, né? Em livrarias, né? E tal, tantos lugares, aula. Você pode também trabalhar em estúdio, né? Gravei em muitos discos, né? Primeiro, inicialmente, vinis, depois CDs de artistas, e cada gravação dessa há um cachê, né? Pela faixa, ou pelo arranjo que você faz, pela gravação. Editoração de partitura, né? Já teve gente que chegou e disse assim, olha, você é músico, você escreve música? Sim, escrevo tal. É porque assim, eu tenho minhas músicas aqui, mas eu não sei escrever música, eu queria ter a partitura delas. Então
Você tem uma fita, na época fita cassete, tá, eu tenho tudo gravadinho, eu gravo a pessoa tocando violão e cantando, então ela queria ter a música dela, a melodia com a cifra, tipo um songbook, né? Os songbooks. Eu fiz isso aí, ouvia, transcrevia, agora é uma questão assim, né? A gente não tem referências de tabela, né? Uma tabela, aí vem a questão de sindicato, ordem dos músicos, tudo isso aí que deveria ser tabelado, cachê de, né? Sindicato dos músicos do Rio de Janeiro é um negócio que, de São Paulo, a coisa funciona nesse sentido, né? Assim, então nós temos essa carência aí de muitos anos, né? Tem cachê para artista nacional, cachê para artista internacional, direito de imagem, né? Se o cara está ensaiando o artista, trouxe a televisão para fazer uma filmagem, o músico, opa, peraí, né? Isso aqui não foi combinado, né? Aí, assim, vai filmar, então filma só você aí. Não, mas eu quero a banda, então tem que pagar o direito de imagem do músico, né? Então, o músico vai fazer um DVD, ele paga um direito de imagem para cada músico que acompanha ele lá naquele DVD, e etc. Então, agora, de concreto, né? Que eu sei que vou conseguir, quais são? De concreto, aí é que são... Né? O que é? Defina concreto. Uma coisa assim que vai ter mesmo, assim, eu sei que vou conseguir, mesmo sendo músico, sendo profissional. Tem uma coisa assim que a carreira, ela já traz consolidada? Pois é, isso é uma pergunta assim que, assim, por exemplo, o mundo acadêmico é uma coisa concreta. Sim. Com certeza. Né? Você seguir carreira acadêmica. Mas seguir carreira acadêmica, isso é uma outra profissão. Professor, né? Exato. Porque professor pode ser qualquer coisa, músico, físico, matemático, português, professor, né? Então, se eu estudei alguma coisa para me tornar um músico, um instrumentista e tal, eu preciso estudar também a área do ensino para me tornar um professor. Eu preciso conhecer as teorias de ensino de aprendizagem e tal, né? As didáticas, metodologias. É outra profissão, né? Por sorte ou coincidência, ou seja lá o que for, eu me tornei um professor de música, né? Tá? Então, isso é concreto no sentido de que é uma profissão regulamentada e tudo, né? Tem aposentadoria e tudo. Qual seria uma coisa concreta para o músico profissional? Ter uma carteira assinada, né? Quantas vezes eu não trabalhei, não toquei, não sei, sem nada, absolutamente nada, né? E a ordem dos músicos, ela sempre dizia, tem que assinar um contrato entre o dono do estabelecimento e o músico, tal. Aí, essas coisas, né? São coisas mas a gente sofreu muito com isso, né? Com a questão dessa falta, dessa concretividade, digamos assim, né? Da solidez da profissão, né? Sim. Como é que fica assim a aposentadoria, tempo de serviço, como é que fica essas coisas? Você falou um pouco dessa didática aqui, enfim, de entender como ensinar, como levar esse conhecimento até o aluno. E você passou por muitas instituições, desde projetos sociais até o meio acadêmico. Como foi assim moldar essa linguagem, essa forma de ensinar, de repassar esse conhecimento para esses diferentes nichos? A primeira coisa que eu faço as perguntas... Tem algumas coisas assim, as pessoas... Você dá aula? Eu digo, não dou aula. Eu compartilho aula, né? Não é a mesma coisa, é bem diferente. Existe uma coisa que é bem antiga, né? Que é a educação centrada no professor, né? E o aluno ali numa atitude meio, né? Então, cadê a autonomia? Cadê a tomada de atitude, a iniciativa do estudante, né? Então, eu trabalho, obviamente, numa faixa etária, né? No mundo, na universidade, né? Claro. As pessoas que entram no vestibular e tudo, então a gente tem que ir para cada faixa etária, infância, adolescência, qual que seja, tem as suas questões, né? Então, muito disso me ajuda na forma como eu trabalho com meus alunos, né? Por exemplo, a coisa de uma teoria, né, de ensino que existe, aprendizagem significativa, né? Onde você não desconstrói o estudante, né? Você aproveita ali o que já está construído, né? E vai anexar, sim. né? Isso é uma teoria metodológica, né? Uma teoria de ensino, né? Então,
eu me coloco também no local do... Eu me vejo estudante, assim, quando eu era estudante, o que eu queria do meu professor, né? E o ensino é coletivo, né? Então, assim, é interessante, eu trabalho numa disciplina chamada prática instrumental, violão, né? E aí, o aluno simplesmente se matricula na disciplina, que ela é uma disciplina obrigatória, né? Tem os pré-requisitos, para fazer a 2 tem que ter feito a 1, etc. E aí é o seguinte, então, toda turma, todo semestre, são 5 turmas, e é uma salada, é uma diversidade, né, de formações humanas, musicais, né? Então tem a pessoa que está começando a estudar violão, e tem o cara que já toca pra caramba, na mesma turma, colegas. Sim, sim. Tem um que é do choro, tem um que é do samba, tem um que canta e acompanha, tem um que é do flamenco espanhol, da música flamenca, tem um que é clássico, violão clássico, tem um que é do jazz, do blues, né? Por exemplo, Arthur Menezes passou pelas disciplinas lá de violão, uns 2 semestres. O Felipe Casou, que são 2 bluseiros, né? Um já internacionalmente conhecido, né? E o Felipe Casou ainda em nível nacional e tudo. Então, Samuel Sete Cordas, né? A Brena Freire, a Breninha do Cavaco, né? Sim, sim. Então, assim, o que fazer com essa diversidade? Aí eu desenvolvi uma metodologia, um por todos, todos por um, né? Que até, por coincidência, é um título de uma publicação da professora Cristina Tourinho, da Federal da Bahia, que trabalha com ensino coletivo, né? Tipo assim, vamos todos aprender com cada um o que cada um sabe. Massa. Né? Então, se tem um bluseiro na turma, opa, vamos por meio desse bluseiro aprender o que é o blues, né? Aprender com ele, vamos aprender juntos o que é o samba, o que é a bossa nova, o rock, né? Porque, quer queira, quer não, nós temos nossas preferências, nossa zona de conforto, né? E aí, assim, é um por todos. Todos por um é quando a gente cria uma situação de uma coletividade, tocar em conjunto. Sim. Todos têm que soar como um. Sim. As orquestras de violão, os grupos de violão. Exatamente. Falando no coletivo, você se apresentou com algumas orquestras, né? Isso. Como a Eleazar de Carvalho, Isso. Pão de Açúcar e outras. Fala um pouco do trabalho com a coletividade, trabalhar em conjunto, dessas apresentações. Boa pergunta, né? O violonista, ele é o solista de violão, ele é meio solitário, né? Ele é solitário. Se você, quando eu faço um retrospecto da minha vida, eu digo assim, quantas vezes eu toquei sozinho? Fiz um recital só de violão. Cara, não conto nem nas 2 mãos, só numa mão, uma das mãos. Eu acho que eu não fiz mais de 5 apresentações solo na minha vida. Sempre eu compartilhei com músicos no palco, né? Legal. Desde duo, exatamente o duo do Paulo Góes, com o Paulo Góes, né? Duos com outros ex-alunos meus, com o professor Weber, da Federal do Cariri, com o professor Daniel Almeida, lá de Guaramiranga, um abraço a todos aqui. Trios, quartetos e bandas, tanto com violão elétrico, eletrificado com a guitarra, grupos sempre em conjunto, né? E grandes conjuntos como orquestras, né? Tive a oportunidade de tocar concertos, né? Concertos do Vila Lobos, para violão e orquestra, com a Sinfônica de Sergipe, com a regência do maestro Gleison Carvalho, irmão do saudoso Tarcísio Sardinha, né? Isso lá em Aracaju, né? Orquestra de Gigen, essa cidade da Alemanha, que o professor Poti trouxe umas 2 ou 3 vezes para Fortaleza. Fiz o concerto do Vivaldi. A suíte Retratos, com Eleazar de Carvalho, sob a regência do maestro Márcio Landi, né? E orquestra do Grupo Pão de Açúcar, que não existe mais, uma pena, né? Como é que um projeto desse acaba, né? Tá? Fiz uma apresentação com essa orquestra no Teatro José de Alencar, foi muito bacana. Então, né? Acompanhei corais, né? Exatamente, mais uma vez lembrando aqui a minha amiga Aparecida Silvino, ela regia o Coral do Povo. Nós fizemos o Romanceiro Ritano, né? É uma obra para violão e coro. São 7, é uma suíte de 7 canções, né? Isso está em DVD, isso foi gravado, foi filmado, um momento belíssimo de um compositor italiano, Mário Castelnuovo Tedesco, né? Então, assim, sabe, essa vivência, assim, que eu tive até hoje, né? E continua. No momento eu estou fazendo ensaiando um trabalho de 2 guitarras elétricas. Massa. Com um grande amigo meu de longas datas, Marcelo Justa, músico muito conhecido aqui em Fortaleza, né? Guitarrista, ele também
canta também, mas é um super guitarrista, né? Aí meu abraço aqui também para essa galera toda, né? É muito legal ver um pouco desse princípio para além do profissional da música, sabe? Porque ele traz uma coisa pessoal muito forte, traz uma gratificação, uma evolução pessoal muito forte. E a gente sabe que eu acho que quanto mais cedo isso começar, melhor. Então, conta um pouco o que você acha sobre esse contato da criança, do adolescente com a música, para a formação pessoal, até mesmo profissional. Putz, né? A gente não... Essa pergunta aí, assim, a resposta já está assim, né? No ar, né? Todos nós sabemos disso. Precisamos de políticas, né? Políticas públicas, políticas educacionais, né? Existe uma lei, né, que foi sancionada no governo Lula, né, em 2008, na música nas escolas. Foi dado um prazo, 3 anos de carência para as escolas se adaptarem, se prepararem, e tal e tal. E aí, como é que está essa música na escola? Está rolando mesmo? Tem uma lei, desde 2008, né? Entendeu? Então, a velha história das leis, né? As leis no Brasil, né? Então, claro, tem as que funcionam muito bem, mas tem outras que a gente fica só, né? E aí, né? Como é que tá, né? Então, a escola, né? A escola, a família, né? A escola da vida, né? Família, sim. Né? A arte, né? Eu lembro que quando eu estudei no meu colégio, ainda fazia umas coisas muito assim, né, de trabalho de massinhas, de modelagem, não sei o que, era uma coisa muito, né, só para dizer que tinha, né, mas não, cara, é sério isso, né, tem que ter as próprias, né, as licenciaturas, mudou um pouco o panorama das licenciaturas em música. Eu falo para meus alunos que quando eu fiz a graduação, eu tive uma disciplina de artes plásticas. Mas isso é uma outra história, né? A coisa da educação artística, né? Mas enquanto a gente ainda não tem essas políticas públicas, a gente tem espaço como a Casa de Vovó Dedé. Qual a importância, infelizmente, de não termos nessas políticas públicas, mas qual a importância de espaços que trazem, assim, de forma privada, de uma forma sem esse apoio governamental, esse fomento da arte que a gente sabe que é tão importante? Pois é, era para ter uma escola. Por exemplo, a Casa de Vovó Dedé tá tipo assim, né? Tá dizendo assim para todo mundo: olha, presta atenção. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Vejam bem. Eu não preciso dizer mais nada, né? Casa de Vovó Dedé é um espelho mágico, é um exemplo, né? Sim. Então nós tínhamos que ter, né, uma escola municipal de artes, de música, uma escola estadual, isso falando do nível médio, né? Claro. Básico, fundamental. E eu não queria nem entrar numa discussão aqui, eu vou deixar isso gera uma discussão danada. A questão dos exames de habilitação, né? Não vou entrar nisso aqui não, que eu vou comprar uma briga com algumas pessoas, inclusive com alguns colegas. Né? Mas assim, dá oportunidade a todas as pessoas e faixas etárias que elas tenham, né, oportunidade de estudar, claro, de preferência, escolas públicas, que elas tenham a oportunidade de estudar a arte, né, a música e todas as artes, o teatro, seja qual for, né? Como parte integrante da formação total desse indivíduo, desse cidadão, né? Pô, Platão já defendia isso, né? Há quanto tempo Platão defende isso, né? A música, formar o cidadão, né? Sim. A questão do, né? Então, olha lá, Platão, há quanto tempo, hein? Né? Já está na hora de aprender, né? Então, assim, parabéns, assim, a Casa de Vovó Dedé, porque é um exemplo, né, do que é uma iniciativa que a gente espera que outras iniciativas sensibilizem nossos governantes, né? E que possamos ter, né, acesso às pessoas, né, à arte em geral, né, como formação humanística, né? Eu acho que o mundo está precisando, já precisa há muito tempo, mais ainda nos dias atuais, né? Assim, com certeza. Para tornar tornar assim o cidadão sensível, né, às questões humanas. Putz, é o que, assim, né, a música para mim, ela além de, né, de ter sido sempre assim um meio de, tem sido tudo, meio de sobrevivência, né, meio de
o prazer artístico, o intelectual artístico. Isso é uma outra discussão também que tinha entre lá os gregos, os filósofos gregos, né, e os filósofos da igreja, né? Então, né, fica aqui o meu recado, meus parabéns aqui a essa instituição, a Casa de Vovó Dedé, e a todos vocês, né? Trabalho maravilhoso que eu acompanho à distância, mas estou sempre ali, né? Sempre assisto aos sábados, né? O Luiz José, a gente está há algum tempo combinando de eu vir fazer o programa aqui, o instrumental. O Brasil Encanto? Né? Aquele com o Luiz José, né? O Luiz também já esteve aqui, inclusive. A gente já passou o repertório para ele, a gente está vendo quando é que vai ensaiar, né? Vai dar certo. Para fazer isso aí, né? Quero vir lembrar a todos, para quem já conhece também, convidar para quem não conhece o canal da TVDD no YouTube, porque aqui é tipo uma repartição que o Espia na rádio, e agora que tá chegando o domingo vai ter o Espia mesmo, que sai todo domingo 4 da tarde, que é tipo uns bastidores da casa. Quero lembrar que hoje, inclusive, também sai o Brasil Encanto 8 da noite, que inclusive é o Yamandu que tá aqui que apresenta, e todo dia tem um programa diferente, inclusive saiu agora recentemente. O Cidade.som também tá incrível, e todo dia tem 8 horas da noite, um programa novo. Sim, e tu disse que domingo tá chegando, mas antes dele vem o sábado, então eu gostaria de lembrar as pessoas que tem o som da casa e às 10 da noite. Também. Hã? E a sexta não, também. Porque é meu antes do domingo vem o sábado. Sim, eu só queria lembrar, porque tu pulou, mas tudo bem, que tem os Sons da Casa, sábado às 10 da noite, que é um programa que estabelece uma parceria com a TV Diário, que também é exibido lá, né, eu acho. Acho que também sai na TV, não sai? Sai na TV, sim, mas também, quem não puder acompanhar pela TV, acompanha lá no canal da TVDD no YouTube, muito massa. E lá tem muito conteúdo bom, de qualidade, feito pelos alunos aqui da Casa de Vovó Dedé. O mais incrível é que literalmente tudo que tá aqui é só produzido pelos próprios alunos, aqui. E é muito legal que às vezes os alunos estão sendo produzidos, entendeu? A gente vê muitos revelar de pessoas que saíram daqui e de pessoas que foram descobertas aqui que hoje estão fazendo muito sucesso. E é muito legal esse negócio da música, do audiovisual, desse fomento dessa região, que muitas vezes é muito precário. A gente não tem muito apoio aqui na Barra do Ceará, em Fortaleza em geral. E a Casa de Vovó Dedé, a gente fala muito da região da Barra do Ceará, mas ela deixou de assistir só a Barra do Ceará há muito tempo. Ela é muito maior do que a Barra do Ceará. Ela não poderia estar em melhor lugar. Pois também acho. Mas ela hoje em dia é muito mais que a Barra do Ceará. A Barra do Ceará é totalmente assistida, mas Aldeota, Meireles, enfim, Pirambu, tudo, hoje em dia está na Casa de Vovó Dedé. Isso é muito legal, porque hoje em dia a Casa de Vovó Dedé virou internacional. Sim. Nós temos o FIME, o Festival Internacional de Música Instrumental, com artistas que se deslocam lá da Europa, de tudo que é canto do mundo, pra vir dar aula aqui. Vir dar aula pro pessoal da Barra do Ceará, vir dar aula pro pessoal que frequenta a Casa de Vovó Dedé. Então é muito legal trazer esse trabalho e trazer pras pessoas. A gente precisa falar, porque tem pouca gente que conhece, apesar de tudo isso, apesar de todas as atividades. E eu acho que nada melhor, enfim, falando de Casa de Vovó Dedé, do que ouvir música. Então, exatamente. Vamos lá, mais outra música. Vou tocar um sambinha aqui. Vamos. Vai ter espaço para mais uma música? Pode ser. Ou é a última? Você que sabe. Então vou fazer um baiãozinho aqui. Esse mês é o mês de São João, né? Sim, tá chegando. Fazer essa música e pra encerrar. A gente ouve outra. Deixa eu fazer logo essa aqui, porque essa música eu fiz. O nome dela é Junina. O nome já diz, né? O meu aniversário é dia 28 desse mês. Se Deus quiser, estarei fazendo 60 anos, né? Que massa. E aí eu fiz essa música em homenagem ao mês de junho, ao junino e tal, né? E a Ângela Linhares, professora da UFC, cantora, né? Participou da Massa Feira e tal, ela colocou uma letra linda, né? E gravamos no CD dela, né?
festa junina eu sonho o sertão na fogueira do olhar. Como se eu visse o amor chegar assim, como fosse um luar, fosse um mar de você, da quadrilha girar. Quando a flor da munguba dá-se a florar, logo eu procuro você. E a quadrilha que dança ao som baião é São João no sertão, fogo e fogos no céu, dos teus olhos nos meus. Vem dançar junto a mim, rasta-pé junto assim, vem dançar quadrilha, vem dançar quadrilha, vem dançar quadrilha, vem dançar quadrilha. Música boa aqui no Inspira Rádio hoje, mas a gente tá quase chegando ao fim e em quase 60 anos aí de vida e não sei quantos mil anos de trajetória musical, o que foi que ficou marcado no Marcos Maia pela música? Em quase 60 minutos de programa, em quase 60 anos de vida. O que foi mais marcado? Acho que muitas coisas, né? Mas assim, tem uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, que eu lembro, me veio agora, é que muitas das minhas composições, elas são inspiradas em pessoas queridas, né? Assim, existe a música que eu fiz para o meu filho, Diego, quando ele estava ainda, né, na barriga da mãe, tem uma letrinha e tal, que eu fiz. Tem a música quando a minha filha nasceu, a Marina, o tema da Marina. Eu fiz o Baião de 2 netos, para os meus netos. Numa próxima oportunidade, eu gostaria de mostrar o Baião da Zara, da minha netinha, né? Tem no meu CD, o meu único CD que eu gravei e lancei na época da Lei Gereissati, o Ciclos, que tem lá Amor de Mãe, música que eu fiz para minha mãe, né? Tem a música que eu fiz para o meu irmão, né? Então, assim, tem uma coisa que as pessoas queridas da minha vida, elas me inspiram a fazer música, né? Isso é uma coisa marcante na minha vida, uma coisa que eu sinto, assim, uma coisa na música, né, nas composições, uma coisa a mais, né, né, essa coisa de fazer música, de compor música, né? E exatamente esse link com essas pessoas, né, queridas da minha vida. Isso é uma coisa marcante. Massa. E pra gente ir encerrando, a gente tinha mais uma última música, vamos ouvi-la. Agora é o samba? Pode ser o samba. Vamos lá. Esse samba é o Samboso, tá no meu CD também, e que ganhou uma letra também maravilhosa da Marisol Senese. Nossa. Que gravamos no arranjo maravilhoso do Tito Freitas. Gravamos no CD da Marisol, mas aqui eu vou fazer só o instrumental. isso, gente. Vamos encerrando mais um Inspira Rádio aqui na Rádio Hora 10, exatamente às 4h07 da tarde do dia 3 de junho de 2022, com Marcos Maia. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Valeu e até a próxima. Até.